Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia, né? Glória a Deus, esse Deus maravilhoso. Temos que estar sempre lendo a palavra dele, né? Sempre analisando as Escrituras, orando, pedindo que o Espírito Santo nos dê entendimento para que a gente ande nesse mundo no caminho que o Senhor deixou para que a gente seguisse, né? Não é fácil. O inimigo ele tenta de todos os jeitos nos desviar desse caminho. Quantas pessoas já se perderam, né? Já não buscam mais o Senhor, achando que consegue viver nessa vida sem Deus, né? Aqui até consegue. O problema é quando morrer, né? Quando morrer, aí que vai ser brabo, né? O inimigo vai ter a enganado e aí, né, infelizmente sabemos que não irá receber a coroa da vitória, pelo contrário, né? Vai receber dor, planto, sofrimento. Então, nós que sempre estamos aí ouvindo a palavra do Senhor, temos que estar a cada dia buscando mais e mais nos aproximar de Deus e nos afastar do inimigo. Eu queria deixar um versículo falando sobre isso, da importância, né, da gente se humilhar perante o nosso Deus, que pode ter certeza que Ele irá nos exaltar. E eu queria ler Tiago, capítulo 4, versículo do 7 ao 10 diz assim, ó: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que nos demonstra a importância da gente se humilhar perante Deus, né? Nós temos que se humilhar perante o nosso Deus. O que é se humilhar diante de Deus? É reconhecer que sem Deus nada somos, que sem Deus não conseguimos ir a lugar nenhum e muito menos conseguimos a salvação. Por nós mesmos não tem jeito, né? Nós somos pecadores, por mais que a gente tente andar no caminho do Senhor o mais certo possível, mas de vez em quando a gente acaba tropeçando no pecado, né? Não deveria ser assim, mas acaba acontecendo. Mas é aí que vem esse se humilhar, né? É dobrar o nosso joelho diante de Deus e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, né? Eu sou um pecador, eu sou fraquinho, preciso totalmente de Ti me ajudando, né? Me guiando, me direcionando e tem vez até me carregando no colo. Tem hora que eu não consigo caminhar sozinho, né? E isso daí é se humilhar diante de Deus. E os que fazem isso, pode ter certeza, o inimigo se afasta, né? Porque o inimigo olha e fala: ali tem um pecador, mas também tem alguém que se arrepende, né, perante Deus e corre para os braços do Senhor. Então o inimigo não gosta desse tipo de pessoa, não. Ele fica de longe, vendo se a gente vai dar alguma brecha, mas também ele tenta não atacar tanto, né? Ele ataca de vez em quando, mas ele não consegue te ferir com os dardos inflamados dele, né? Ele lança, mas nós temos a proteção de Deus, né? E Deus acaba nos exaltando perante o homem e perante o inimigo. Então nós temos que se humilhar diante de Deus e seremos exaltados diante do inimigo e diante dos homens. Diferente de quem caminha nesse mundo no pecado, né? Que é humilhado pelos homens e é humilhado pelo inimigo e ainda não agrada a Deus, né? Então esse é o problema. Muitas pessoas se achando aí superiores, vão lá, querem pisar nas pessoas, se esquecem de Deus e depois a própria vida se encarrega de humilhar essas pessoas. Pode prestar atenção, né? Eu conheço algumas histórias de pessoas que já foram ricas e chegavam nos lugares pisando nos outros. Passado o tempo, quebrou e hoje você olha a vida o humilhando a cada dia, né? Pessoas de chegar, às vezes, em determinados lugares, falar que não tinha dinheiro para se alimentar naquele dia. Mas por que isso? Porque se esquece de Deus e quer pisar nas pessoas que estão aqui. Aí o que o inimigo aproveita para fazer? Aproveita para destruir.
para ver se ele tira a vida dele, né, mostrando para ele que ele é um João ninguém, e aí ele acaba desistindo e se matando. Mas nós que somos de Cristo, temos que a cada dia buscar mais a presença do Senhor. Como buscar a presença do Senhor? Lendo as Escrituras e orando, jejuando. Só assim a gente consegue se aproximar mais de Deus. E quando nos aproximamos de Deus, o inimigo se afasta de nós, né? Ele até tenta algo, mas já não consegue mais fazer com que a gente faz aquelas coisas. Quantas das vezes a gente sabe que é o inimigo que está se levantando, mas nós temos a capacidade de se desviar, né, até dos dardos inflamados dele, porque conhecemos a palavra do nosso Deus, conhecemos a palavra do nosso Senhor Jesus, sabendo que o inimigo é astuto, né? Ele está aí ao redor, prestando atenção, mas se nós estamos em Cristo, nós não fazemos as coisas do inimigo porque nós conhecemos a palavra. Ao conhecer a palavra, você passa a entender mais o que é pecado e o que não é. Quando você não conhece a palavra, você acaba sendo induzido pelo homem, né? Por outras pessoas pecaminosas. Agora, quando você conhece a palavra, você anda perante a palavra e aí você consegue se desviar sim. E o nosso Deus, né, te concede o escape. Ainda que venha a tentação, mas o nosso Senhor nos concede o escape e a gente consegue escapar por ali, porque temos a palavra do Senhor como escudo, né, palavra como direção. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, que nós não venhamos se esquecer da importância de se aproximarmos de Deus, de se humilharmos diante do Senhor, sabendo que iremos ser exaltados, né, pelo nosso Deus. E aqueles que são exaltados por Deus nunca serão humilhados pelo homem, né? Não tem como, porque Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que conhece o nosso coração, conhece a nossa vida e tem poder sobre todas as coisas. Então é melhor se humilhar diante de Deus e depois ele te exaltar, do que se esquecer de Deus e depois ser humilhado pelo homem, né? E o nosso Senhor nem olhar por nós, porque andamos no caminho desviado dele. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento da importância de nos aproximarmos de Ti, Senhor, pois sabemos que sem Ti não tem como a gente fugir dos dardos inflamados do inimigo. Então, se nós queremos manter o mais distante o possível do inimigo, nós temos que buscar a Ti e se humilhar diante de Ti. Por isso eu lhe peço que o Senhor sempre nos mostre o caminho, nos oriente, que seu Espírito Santo nos cubra, Senhor, e nos cobre, e nos mostre em que estamos errando. Só assim sabemos que poderemos estar cada dia mais distante do inimigo e mais próximo de Ti. Abençoe cada um que ouve essa mensagem, os guarda e os proteja, Senhor, e os exalte no tempo oportuno, né, no tempo que for o seu tempo. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.